eu já vi ela de uma vez. Trabalhadores da Volks que chegaram em passear, da Ford, da GM que estão chegando, companheiros de lideranças sindicais de todo o estado de São Paulo, do país, liderança do Partido dos Trabalhadores e de outros aqui hoje para organizar esse ato, para aglutinar força. Tem vários companheiros nossos aqui de Florianópolis que estão lá, Sindicato Via da Luz do ABC, e companheiros que se dirigiram a Curitiba também para fortalecer o ato lá, naquela que infelizmente se tornou a capital símbolo da direita brasileira. Uma direita que nós temos que explicar para o povo que deu um golpe, que não foi para acabar com a corrupção. Eles deram um golpe para atacar os direitos da classe trabalhadora. Logo após o golpe, na medida mais importante que os governos do PT tiveram em defesa da soberania, esperando o melhor momento na conjuntura para que eles voltem a atacar e tentar acabar com o nosso direito de aposentadoria. E vamos garantir que a democracia retorne para o povo brasileiro. Então vamos continuar o nosso ato. Tem outros companheiros que estão aí à disposição para fazer a sua fala. Obrigado, companheira Alane, companheiro de luta, fundador da Central Única dos Trabalhadores. Muito bem. Quer chamar para tomar a palavra? Lula livre! Lula livre! Forte! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Companheiros e companheiras, estou falando aqui em nome do PT de Florianópolis. Em nome do PT de Florianópolis, nosso companheiro Cadu, Carlos Eduardo, nosso presidente, ontem à noite nós conversamos para chamar todos vocês, que vocês atenderam o chamado do nosso presidente Cadu. No momento ele se encontra lá em Curitiba, também na resistência, porque dias no Brasil afora, a torcida organizada de Gaviões de Fiel também descer até São Bernardo do Campo para dizer para a Polícia Federal que não toque a mão do Lula, que o Lula é nosso. E vamos nos manter firmes, vamos manter mobilizados, porque Lula vale a luta, é o nosso maior líder, o melhor presidente que este país já conheceu. Chama-se o pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva, lá de Garanhuns, e lá eu também sou. Então gostaria de dizer para longe de nós, que nós estamos firmes, fortes, para defender o nosso companheiro Lula, e que as outras coisas virão depois. Vamos cuidar deste momento maior, que é a luta permanente pela democracia, porque com a democracia tem direitos, sem democracias não tem direitos. Então, companheiros, diga aos demais que hoje estão em casa, que estão nos seus afazeres, que a luta pela democracia, ela é permanente, ela não tem hora para terminar, já dizia a nossa presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado, firmes e fortes, e Lula vale a luta! 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 E todos já sabem isso. Todo mundo viu o que aconteceu ontem. Mais de 100 mil pessoas no ABC Paulista. Vamos limitar a falar aqui que eleição sem Lula é prova. Como uma ação. Hoje é mais um dia, aqueles dias que será com certeza lembrado por séculos e séculos e séculos na história do país. Assim como foram tantos e tantos lutadores e lutadoras que já passaram nesse país e no mundo todo. Os séculos, grandes homens, grandes mulheres, não se esquece. A gente não esquece. Pode momentaneamente ser ultrajado, xingado, mas a história passa o ódio e decisão dos espíritos e vai ver quem é quem na luta, na vida. Eu acho que aqui, eu estava comunicando com a Alane, com outros companheiros, né? Onde assim, a velha solidariedade da juventude, da maioridade,
Enfim, companheiro. Essa batalha, cadê isso aqui? Tudo que é questão de correlação de forças. Não adianta. Não vai. Senão, não vai. Nós entendemos que o PCdoB entende, e outras forças políticas, né? A unidade contra isso. É a bandeira da esperança, é a chave da vitória. Eu lembro de 89, o PCdoB distribuiu uma carta aberta à nação brasileira dentro das suas possibilidades, dizendo que naquela ocasião Lula e Visão de luta junto, porque o projeto que vinha não era brincadeira. E a vida, infelizmente, demonstrou que é verdade, verdadeira. Possivelmente nós poderíamos não ter deixado como o Fernando Henrique e teremos um outro patamar, mas não fizemos. A vida vai ser pela gente também, né? Então, esse momento não é com sectarismo, não será com sectarismo que nós vamos resolver isso. Que nós vamos conversar com o povo. Eu dizia, também há pouco aqui, ó, é claro que é de última hora, né? De última hora, né? Um conjunto de militantes já experientes, veteranos, etc., tem que se jogar por convencer, outros para a coletiva, né? Popular nas urnas, e fizeram da mesma forma, dos tempos de Getúlio, dos tempos de Jango, e atacavam do mesmo modo covarde Leonel Brizola. Momentos como esse não cabe omissão. Vejo todo mundo aqui, vejo a força crescendo na resistência do ABC e tenho certeza, haverá muita luta, companheirada. Haverá muita luta e nós lutaremos juntos para manter a democracia ou recuperá-la nesse país até as últimas consequências. Estou aqui para falar, o PDT está na rua. As negociações nesse momento em São Bernardo do Campo estão tensas. E é preciso que as forças democráticas desse país, os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu compreendo que vivemos um momento onde os episódios Muito obrigada. Para o Brasil e para a América Latina, de uma espoliação sem precedentes, em um tempo em que o capitalismo está em crise, no estágio estrutural, no estágio em que, mesmo o Bolsa Família, que a gente pode criticar que seja uma postura de Lula, que figura como principal quadro político, que do ponto de vista eleitoral tem isso um dos principais elementos dessa condenação arbitrária. Então hoje o que a gente está fazendo aqui, o que está sendo feito em São Bernardo do Campo, de avançar sobre os nossos direitos fundamentais, sejam eles direitos sociais, econômicos, ou políticos, Lembre-se que a ditadura militar, ela começa com a constitucional número 1. Guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Isso aí, companheirada, vamos ouvir agora o que vem lá dos sindicatos ABC do lado, todo mundo permaneça aqui e depois a gente vai retomar as inscrições, né, depois que o Lula falar e organizar a nossa luta com o Ben Salão. Parabéns a todos nós, viva a classe trabalhadora, viva a nossa luta! Qual que é o seu nome completo?
É Leonardo Zótico. Zótico, Z-O-T-I-C-O. C-O-T-I-C-O. E a Santa Budinho em primeiro ano. Tá, fechou. Aí eu posso colocar como movimento Juventude de Revolução. Tu é membro? Aham, eu faço parte da coordenação municipal do JR. Da Juventude de Revolução. Ah, tá, Juventude de Revolução. Tá, fechou. Leonardo, por que você está resistindo com o Lula hoje? Então, eu acho que é um absurdo o que está acontecendo hoje no Brasil. A burguesia vendo que não tem um candidato que consiga se equiparar ao Lula e que consiga continuar essa política de cortes e de retirada de direitos dos trabalhadores, usando o judiciário para tirar o Lula das eleições, tirando o direito do povo de escolher seu presidente e quebrando toda a democracia que tão duramente foi conquistada pela luta dos trabalhadores ao longo dos anos. Por que você acha que o pessoal está com medo assim do Lula? Porque tanto que querem prender o Lula? Acredito que todo esse medo de uma volta do Lula vem do entendimento de que o Lula não vai continuar essa política de cortes e de retirada de direitos que vem acontecendo no Brasil desde o golpe. O que tu acha do futuro se o Lula for preso? Cara, pra mim, essa não é uma opção. Acho que o Lula não tem plano B. O Lula é o futuro presidente do Brasil. A gente está aqui lutando com a palavra de ordem de que a eleição sem Lula é fraude. A gente vai resistir até o fim e o Lula vai ser candidato à presidência mesmo da cadeia e a gente vai estar aí resistindo para que o Lula seja o próximo presidente do Brasil. Bota Lelê de Souza, né? Meu nome é Rosângela de Souza, mas... Souza com Z ou com S? Z no final. Te acredito com qual cargo? Dirigente? Eu sou do diretório do PT, de Florianópolis. Diretório? Do PT de Florianópolis. De Florianópolis, beleza. Lelê, por que tu acha que estão tanto querendo prender o Lula? O Lula é o maior dirigente que surgiu na América, de todos os tempos. É um dos maiores dirigentes, porque ele consegue tocar no conjunto da classe trabalhadora da América. Eu não digo só América Latina, eu digo da América. E o Brasil, o imperialismo precisa aplicar os seus planos de destruição de direitos da classe trabalhadora e pegar o nosso patrimônio. Para isso eles precisam fazer o quê? Para isso eles precisam destruir Lula, que é um dirigente, e destruir o Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido da classe operária brasileira. Então eles entendem que se destruírem Lula, se acabarem com Lula, eles acabam com o PT, e acabando com o PT, o trabalho deles fica, o trabalho sujo, para destruir e nos transformar em mais um país colonial, fica muito mais fácil. Por que tu está resistindo com o Lula hoje? Nós estamos resistindo porque Lula não será preso. Lula ficará do nosso lado. Lula vai resistir e eles não serão vitoriosos. Não vão ser vitoriosos. A classe trabalhadora vai se levantar e está se levantando. Momentaneamente, podem até levar o Lula na marra, mas o Lula não vai se entregar. Mas nós retiraremos o Lula da prisão mais dias, menos dias, e a luta vai continuar. Não tenho a menor dúvida disso. Aí eu te acredito como advogada popular, advogada advogada popular e militante do MST. Posso te microfonar? Tem licença. Colocar a proposta, que nós estamos arrecadando dinheiro. Dani, por que tu está resistindo com o Lula hoje? Então, primeiramente, a gente já tem defendido há bastante tempo que todo esse processo da Lava Jato, toda essa operação Lava Jato, ela está sendo feita à margem da própria legalidade e que, na verdade, junto com a operação Lava Jato, o próprio golpe, que culminou no golpe de 2016, então nós estamos denunciando esse golpe e a prisão do Lula, esse processo judicial contra o Lula, ele é mais um desses elementos do próprio golpe, certo? Então nós estamos junto com os movimentos sociais, movimentos populares ao lado dele, porque nós temos que defender a democracia, defender o próprio Estado democrático de direito
Então, o processo e o julgamento, enfim, né, que culminou com o julgamento do habeas corpus, ele é contrário à Constituição. A gente tem um momento histórico em que os próprios ministros, votos dos ministros do STF dizendo que a prisão sem o trânsito em julgado da decisão, ela é contrária à Constituição Federal. Então nós estamos interpretando que essa determinação dessa prisão, ela é ilegal e inconstitucional. Então, como já vem dizendo, inclusive, enfim, várias figuras, né, no Brasil inteiro, dizendo que a decisão do STF, ela rasga a Constituição, né, contra o Lula, e isso não vai se limitar ao Lula, né? A gente sabe que o processo que está se construindo contra ele reflete também nos movimentos sociais, nos movimentos sociais e movimentos populares. Então, enquanto integrante de um movimento social e também enquanto jurista, enquanto advogada popular, entendendo que essa decisão ela não se fundamenta, inclusive tecnicamente, politicamente a gente tem que fazer a defesa na rua, porque sendo um processo político, não há como defender somente na via legal, na via técnica, né, que a gente diz. A defesa ela não pode se dar somente pela via legal. Então é por isso que a gente está na rua, para fazer também a mobilização política, porque a classe trabalhadora, os movimentos sociais e populares precisam fazer a defesa também no âmbito da mobilização, e essa defesa ela tem que se dar na rua. O que tu espera para o futuro, se realmente essa prisão ocorrer? Então, na verdade, assim, do ponto de vista técnico, a gente sabe que ainda está pendente de julgamento, né, as ADCs, as ações diretas de constitucionalidade, que vão discutir, então, a questão da presunção de inocência e se vai, então, se consolidar essa tese recente que está sendo debatida aí no STF, de se consolidar, enfim, que seja possível a prisão a partir de uma decisão condenatória em segunda instância, né? Então, se por acaso se concretizar essa decisão, na verdade a gente tem dois efeitos, né? O primeiro deles, sem dúvida, uma tentativa de impedir que o Lula se candidate, né, para as eleições, seja candidato para as eleições de 2018. Então tem um efeito político em relação a isso também, né? Então, se por acaso se concretizando essa prisão, tem todo esse efeito, né? No caso que ele é, né, uma figura que está unindo, digamos assim, que ele ainda tem um grande apoio popular. Então a direita ela quer retomar e ela quer dar continuidade ao projeto que vem sendo, né, colocado em prática desde o golpe, desde que o Temer então assume aí a presidência, né, a partir do golpe de 2016. Então eles ainda têm pautas que precisam ser concretizadas, a exemplo da reforma previdenciária, né? Então eles precisam dar continuidade a esse processo. Para eles dar continuidade a isso e a entrega, enfim, do patrimônio público, a entrega definitiva então da própria Petrobras, eles precisam vencer as eleições de 2018. E está muito claro pelas pesquisas que se o Lula se candidatar, ele tem uma grande chance de vencer as eleições de 2018. E aí há uma possibilidade concreta de retomada das pautas sociais, das pautas populares. Então é isso que está em jogo nesse momento. Por outro lado, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, se consolidar essa decisão de condenação, de prisão, né, de cumprimento antecipado da pena a partir de uma decisão condenatória em segunda instância, é óbvio que isso vai afetar a classe trabalhadora, vai afetar a juventude negra, vai afetar os mais pobres do país, porque a gente sabe que a população carcerária ela é composta 99%, se não 100%, pela classe trabalhadora, em grande maioria pela população negra de periferia. Então a gente sabe que uma decisão desse aspecto, né, em relação a essa condenação em segunda instância e o cumprimento antecipado da pena vai afetar essa população mais pobre. E a gente já sabe que nós estamos quase indo para a terceira população carcerária do mundo. Então, esse argumento da impunidade que também não se sustenta. Então, o argumento é óbvio, o argumento é econômico, porque é o encarceramento em massa da classe trabalhadora e do exército de reserva. É por isso que nós temos que ser contra a prisão
ao cumprimento antecipado da pena e temos que ser contra também ao processo que é político contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para eu colocar no crédito embaixo. Certo. Pode falar. Rosemary Miranda Prado, diretora da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina. Rosemary se escreve como? Rosemary, R-O-S-E-M-E-R-I. Beleza, fechou. Rosemary, por que tu tá resistindo com o Lula? Veja bem, não é nem uma questão de resistir com o Lula. O Lula é apenas um significado. A nossa resistência aqui é pela democracia e é contra um golpe que já vem sendo dado na classe trabalhadora. Esse golpe já começou lá atrás com o impeachment da presidenta Dilma e vem se arrastando e continuou com o presidente golpista Michel Temer, assinando a lei da reforma trabalhista, que acaba com os direitos dos trabalhadores. Então é um golpe que vem sucessivamente acabando com os direitos de todos os trabalhadores e que completa e vai se completando agora com uma prisão que nós julgamos uma prisão que não tem sentido, uma prisão que não tem provas, né? Então eles querem prender um presidente que foi o melhor presidente do país, que tirou milhões de brasileiros da linha da miséria, da linha da pobreza, que deu moradia, que deu o acesso à casa própria, que deu acesso aos brasileiros terem no mínimo 3 refeições por dia, porque era isso que o Lula sempre disse, que os brasileiros, o povo, tem que ter direito a pelo menos ter 3 refeições por dia. Então, prender o Lula para nós significa isso, significa tirar o direito do povo de dizer quem vai ser o próximo presidente da República. Porque eles querem prender o Lula, ou eles querem acabar com o Lula, porque eles sabem que o Lula, sendo candidato, será, sim, em primeiro turno, o presidente da República, o próximo presidente nosso. Então, acabar com o Lula significa acabar com o direito do povo de decidir quem vai ser o seu presidente. O que você acha do que será do futuro, assim, se realmente Lula for preso? Olha, um futuro muito nebuloso, mas para nós será um futuro de muita resistência, porque se eles acham que prender o Lula vai acabar com a nossa luta, com os nossos atos, com as nossas mobilizações, eles estão muito enganados. Porque nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar nas ruas, nós vamos continuar fazendo a luta. O Lula estando lá preso, nós vamos ser, o Lula já disse, eu vou falar com a voz de vocês, eu vou ser a voz de vocês nas ruas. Então, o que o Lula falar, mesmo da cadeia, se ele for preso, nós vamos estar repetindo nas ruas. E nós não vamos abaixar a guarda, principalmente o movimento sindical não vai abaixar a guarda. Não vai deixar mais nenhum direito ser retirado dos trabalhadores. Então essa vai ser a nossa luta. Nós vamos continuar resistindo, vamos continuar nos mobilizando e vamos para as ruas enquanto for necessário para que a nossa democracia, para que os nossos direitos sejam garantidos. O que você está sentindo hoje com toda essa situação? A gente sente, o nosso sentimento, na verdade, é um sentimento de revolta, porque uma injustiça sendo feita com qualquer pessoa, né? E é um companheiro nosso que está sendo injustiçado porque está sendo, querem prendê-lo sem provas. Então é como se nós, qualquer dirigente nosso, qualquer cidadão brasileiro, seja preso ou seja, tenha sua prisão decretada sem prova nenhuma. Então o Lula é o nosso símbolo. É o símbolo da democracia, é o símbolo dos direitos dos trabalhadores, é o símbolo da casa própria, das refeições, da moradia, de todos os progressos e os programas que o Lula fez para o povo brasileiro. Nós não podemos deixar que ele seja preso. Então o nosso sentimento hoje é de revolta, mas também é de resistência. Nós não vamos abaixar a guarda e vamos continuar resistindo enquanto for necessário.